Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do PET de Engenharia Agrícola e Ambiental da Universidade Federal de Viçosa e hoje vamos tratar sobre o tema dispersão atmosférica, o cálculo de altura efetiva de chaminé pela equação de Briggs. O primeiro passo é a gente entender quais são os conceitos que estão por trás da equação de Briggs. O Hg equivale à altura geométrica da chaminé, ou seja, a altura real desta chaminé. O ΔH equivale à altura da pluma até o momento em que ela deixa de se tornar um fluxo de poluentes e se torna passiva de acordo com o fluxo atmosférico. Já a altura efetiva é o somatório dos dois. É importante ressaltar que a altura efetiva da chaminé é definida como a altura na qual a pluma se torna passiva e passa a seguir o movimento do ar atmosférico, mas considerando toda a altura da chaminé até o final da pluma. O XF é a nossa distância crítica e ele equivale à distância onde a pluma fica plenamente desenvolvida. Aqui, como vocês podem ver, a distância crítica é a distância onde a subida de uma pluma, o ΔH, está plenamente desenvolvido. Bom, passando então para o nosso exercício 1, referente à disciplina de ENGE 326, qualidade do ar e controle das emissões para a atmosfera, modificado, nós temos o seguinte enunciado. Uma indústria possui uma chaminé de 30 metros de altura, com um diâmetro interno de 1,5 metros. A velocidade de saída dos gases da chaminé e a temperatura dos gases na saída da chaminé foram medidas por sensores, obtendo os valores de 10 metros por segundo e de 170 graus Celsius. A velocidade do vento foi medida a 10 metros de altura, obtendo um valor de 3 metros por segundo. A temperatura do ar ambiente relatada é de 25 graus Celsius e a condição de estabilidade atmosférica é neutra. Ele pergunta qual é a distância crítica e qual é a altura efetiva a soltar vento da chaminé, e pede para que a gente utilize a equação de Briggs. Esses são os formulários com todas as fórmulas referentes aos cálculos de dispersão atmosférica. Isso inclui as fórmulas de Davidson-Bryant e de Holland, além das fórmulas que a gente utilizará na equação de Briggs. Portanto, tenham em mente que são várias fórmulas e cada uma é determinada para cada situação. Bom, vamos dar uma revisada dos nossos dados. Nossa altura geométrica da chaminé, de 30 metros. Nosso diâmetro interno, 1,5 metros. Nossa velocidade de saída dos gases, 10 metros por segundo. Nossa temperatura de saída dos gases, 170 graus Celsius. Nossa velocidade do vento medida a 10 metros de altura, nosso 10 é de 3 metros por segundo. A nossa temperatura ambiente, de 25 graus Celsius. E a condição de estabilidade é neutra. O que a gente quer calcular é a altura efetiva e a distância crítica. Bom, então o primeiro passo é corrigir a velocidade do vento. Aqui no ladinho vocês veem todos os dados que a gente tem até o momento. E a gente vai corrigir essa velocidade do vento, o 10, para a velocidade do vento na saída da chaminé. Para isso a gente utiliza essa fórmula e essa tabela com os expoentes referentes a cada classe de estabilidade atmosférica. Portanto, a gente vai ter a fórmula ali. O Z1 é igual a Z1 sobre 10 elevado a P, multiplicado por o Z2. É importante que a gente ressalte que esse P equivale unicamente a um valor ali nessa tabela. Portanto, aqui nossa fórmula de escrita. E a gente vai substituir os valores que nós temos. O 30, então, que é a velocidade do vento na saída da chaminé, que é o que a gente quer, é igual a 30 sobre 10 elevado a P multiplicado por 3, que é o nosso U10. Portanto, agora a gente precisa definir qual P a gente vai utilizar. Como a gente pode ver ali nos nossos dados, a condição de estabilidade é neutra. E na tabela, na classe de estabilidade atmosférica D, neutro, o expoente é equivalente a 0,25. Portanto, nós podemos substituir P por 0,25. Dessa forma, o 30 é igual a 30 dividido por 10, elevado a 0,25, multiplicado por 3. Realizando esses cálculos, nós teremos que o 30 é igual a 3,94 metros por segundo. Nós podemos substituir esse valor no lugar de 10, pois será o valor que nós utilizaremos a partir daqui. O segundo passo é verificar se é um fenômeno de downwash. O fenômeno de downwash é o fenômeno onde há a perturbação do escoamento do fluxo de ar por estruturas. E é importante que a gente ressalte a diferença entre os downwash. Existem dois tipos de downwash, que é o stack tip downwash, que é a perturbação pela própria chaminé, e o building downwash, que é a perturbação por outras estruturas. No nosso caso em específico, nós estamos calculando o downwash referente à chaminé. Portanto, será o stack tip downwash. Portanto, aqui nós temos nossos dados e a fórmula responsável pelo cálculo do downwash, que é equivalente à velocidade de saída dos gases
dividido pela velocidade do vento. Importante ressaltar que a velocidade do vento deve ser na saída da chaminé, ou seja, o U30 que a gente acabou de calcular. Portanto, nós podemos calcular se o downwash é negligenciável ou não através da fórmula velocidade de saída dos gases pela velocidade do vento. Nossa velocidade de saída dos gases equivale a 10 metros por segundo e a nossa velocidade do vento a 3,94. Realizando essas contas, nós teremos que essa divisão será igual a 2,54, que é maior que 1,5. Portanto, o nosso downwash será negligenciável. Como vocês podem ver na tabela, se a velocidade de saída dos gases dividido pela velocidade do vento é maior que 1,5, o downwash é negligenciável. O terceiro passo é a determinação do fluxo de empuxo. Para isso, nós temos aqui nossos dados novamente. O HG, que é igual a 30 metros, o diâmetro, que é igual a 1,5, a velocidade de saída dos gases, que é igual a 10 metros por segundo, a temperatura de saída dos gases, que é igual a 170 graus Celsius, a nossa velocidade do vento a 30 metros de altura, que é igual a 3,94, a temperatura ambiente, que é 25 graus Celsius, e a condição de estabilidade, que é neutra. Para a gente calcular o fluxo de empuxo, nós temos aqui algumas fórmulas, e para isso nós precisamos calcular a vazão de saída dos gases. Ela é dada pela seguinte equação. A vazão de saída é igual a πr ao quadrado, que equivale a uma área circular, multiplicado pela velocidade de saída dos gases. Portanto, área vezes velocidade. Substituindo, então, o nosso raio, que ele é de 1,5 dividido por 2, e nossa velocidade, que é de 10 metros por segundo, nós teremos que a vazão de saída dos gases é de 5,625 π. É importante que a gente lembre que a gente não precisa realizar esse cálculo total, porque na próxima equação existe uma divisão por π e a gente vai poder cortar ele. Dessa forma, o fluxo de empuxo pode ser determinado pela seguinte equação. É o G, nossa gravidade, dividido por π, multiplicado pela vazão de saída dos gases, multiplicado por 1 menos a temperatura ambiente, dividido pela temperatura de saída dos gases. Substituindo os valores que nós temos, G dividido por π, multiplicado por 5,625 π, multiplicado por 1 menos a nossa temperatura ambiente transformada para Kelvin, ou seja, a temperatura em graus Celsius somada a 273, e o mesmo vale para a nossa temperatura de saída dos gases. Neste cálculo, nós temos, então, cortando o π e realizando ali a nossa divisão de temperaturas, que o fluxo de empuxo vai ser dado por 9,8 multiplicado por 5,625 multiplicado por 1 menos 0,673. Para facilitar, então, a gente vai subtrair esse 0,673 do 1 e realizar o cálculo dos valores mais diretamente. Portanto, subtraindo ali, a gente vai ter fluxo de empuxo é igual a 9,8 multiplicado por 5,625 multiplicado por 0,327. Ou seja, o nosso fluxo de empuxo é 18,025. M elevado à quarta, segundo a menos 3. É importante que a gente ressalte que esse fluxo de empuxo, a gente precisa saber se ele é menor ou maior que 55 m elevado à quarta, segundo a menos 3. No nosso caso, ele é menor. Isso vai ser importante para a gente definir quais são as nossas próximas equações. Agora nós precisamos calcular a diferença de temperatura cruzada. E como eu informei, o nosso fluxo de empuxo ele é importante para que a gente possa definir essas próximas equações. Então, como o nosso fluxo de empuxo é menor que 55 metros elevado à quarta, segundo a menos 3, nós vamos definir a equação ali para a atmosfera instável ou neutra com um fluxo de empuxo menor que 55. Será esta equação. Portanto, nossa equação utilizada será a diferença de temperatura cruzada é igual a 0,0297 multiplicado pela temperatura de saída dos gases, multiplicado pela velocidade de saída dos gases elevado a 1/3, dividido pelo diâmetro elevado a 2/3. Aqui novamente os dados que nós temos para o exercício para que a gente possa substituir na equação. A nossa altura geométrica é de 30 metros, o diâmetro é de 1,5 metros, a velocidade de saída dos gases é de 10 metros por segundo, a temperatura de saída dos gases é de 170 graus Celsius, a velocidade do vento a 30 metros de altura é de 3,94 metros por segundo e a temperatura ambiente de 25 graus Celsius. E a nossa condição de estabilidade é neutra.
Portanto, substituindo então as nossas variáveis ali, a temperatura de saída dos gases, a velocidade de saída dos gases e o diâmetro, a nossa equação vai ficar assim: 0,0297 multiplicado por 170 mais 273, que é a nossa temperatura de saída dos gases em Kelvin, multiplicado por 10, que é a nossa velocidade de saída dos gases, elevado a 1 sobre 3, dividido por 1,5 elevado a 2 sobre 3. Realizando esse cálculo, nós teremos que a nossa diferença de temperatura cruzada é de 21,63 Kelvin. Agora, para o nosso próximo passo, a gente precisa comparar se a diferença de temperatura cruzada é maior ou menor que a diferença de temperatura entre a saída dos gases e a temperatura ambiente. Bom, aqui novamente nossos dados. Aqui também a nossa diferença de temperatura cruzada, que é de 21,63 Kelvin. E aqui o cálculo da nossa diferença de temperatura entre a saída dos gases e a temperatura ambiente. Transformando para Kelvin, nós vamos ter 170 mais 273, menos 25 mais 273, vai ficar 145 Kelvin. Portanto, a nossa diferença de temperatura é maior que a diferença de temperatura cruzada. E isso vai ser importante para a gente definir qual é a nossa próxima equação. Essa informação ela também é relevante porque ela determina se a pluma ela é dominada pelo empuxo ou se ela é dominada pelo momento. Quando a pluma é dominada pelo empuxo, o que predomina é a flutuabilidade, uma vez que uma temperatura muito diferente da temperatura atmosférica vai fazer com que o gás seja menos denso, digamos assim. Mas isso só é válido para gases com peso molecular e calor específico muito próximos ao do ar. Já quando a pluma é dominada pelo momento, o que vai predominar é a velocidade de saída da chaminé. E isso também equivale a uma temperatura muito próxima à temperatura ambiente. Portanto, essa variação de temperatura vai ser ínfima, atuando pouco nessa pluma. Agora, para o sexto passo, nós temos o cálculo da distância crítica, e informando também que o nosso fluxo de empuxo é menor que 55 metros a quarto segundo a menos 3, e que a condição é neutra. Portanto, nós temos aí três equações, divididas por condição e fluxo de empuxo, e nós vamos determinar de acordo com as nossas informações. A nossa equação utilizada será a distância crítica igual a 49 multiplicado pelo fluxo de empuxo elevado a 5 dividido por 8. Lembrando que o nosso fluxo de empuxo foi calculado em 18,025, sendo menor que 55, a equação é aquela ali mesmo. Portanto, separando nossa equação aqui, nós vamos substituir o valor do fluxo de empuxo, vai ficar 49 multiplicado por 18,025 elevado a 5 dividido por 8. E a nossa distância crítica vai ser de 298,6 metros. O próximo passo é calcular a altura efetiva. Aqui nós temos que a equação que a gente utilizou para determinar a diferença de temperatura cruzada foi a de atmosfera neutra para um fluxo de empuxo menor que 55, e a equação foi aquela ali. ΔTc é igual a 0,0297 multiplicado pela temperatura de saída dos gases, multiplicado pela velocidade de saída dos gases elevado a 1/3, dividido pelo diâmetro elevado a 1/3. Posteriormente, nós calculamos a diferença de temperatura e chegamos à conclusão de que a diferença de temperatura entre a saída dos gases e a temperatura ambiente é maior que a diferença de temperatura cruzada. Portanto, a gente chegou à conclusão de que o empuxo domina. Dessa forma, a gente pode separar a equação que a gente vai utilizar, que é a seguinte: ΔH é igual a 21,425 multiplicado pelo fluxo de empuxo elevado a 3/4 dividido pela velocidade do vento. Aqui nós temos novamente nossos dados para que a gente possa substituir na fórmula e vamos para o cálculo do ΔH. Substituindo o nosso fluxo de empuxo e a velocidade do vento, nós vamos ter que ΔH é igual a 21,425 multiplicado por 18,025 elevado a 3/4 dividido por 3,94. Portanto, o nosso ΔH será igual a 47,57 metros. Então, para calcular a altura efetiva, nós precisamos desse ΔH e da altura geométrica. O ΔH nós temos aqui 47,57 metros.
E a fórmula da altura efetiva será ΔH mais HG, que é igual a 47,57 mais os 30 metros, que são equivalentes à altura geométrica da chaminé, totalizando um total de 77,57 metros. Aqui nós temos um breve exemplo, uma breve representação do nosso exemplo aí, para vocês conseguirem identificar aonde está o HG, aonde está o ΔH, qual é a altura efetiva, e também ali o U10, que é o que a gente recebeu, né? E o UZ1, que foi o que a gente calculou, o U a 30 metros de altura. Portanto, nossas informações aqui, a distância crítica, 298,6 metros, o ΔH de 47,57 e a nossa altura efetiva de 77,57 metros. Passando então para o nosso exercício 2, também referente à disciplina de ENGE 326, qualidade do ar e controle das emissões para a atmosfera modificado, ele nos diz: refaça o exercício anterior considerando a velocidade do vento medida a 10 metros, de 5 metros por segundo, e a condição de estabilidade atmosférica estável. Portanto, nosso enunciado fica da seguinte maneira: uma indústria possui uma chaminé de 30 metros de altura, com diâmetro interno de 1,5 metros. A velocidade de saída dos gases da chaminé e a temperatura de saída dos gases da chaminé foram medidos por sensores, obtendo os valores de 10 metros por segundo e 170 graus Celsius. A velocidade do vento foi medida a 10 metros de altura, obtendo um valor de 5 metros por segundo. A temperatura do ar ambiente relatada é de 25 graus Celsius e a condição de estabilidade atmosférica é estável. Qual é a distância crítica e qual é a altura efetiva a soltar vento da chaminé? Utilize a equação de Briggs. Aqui, novamente, nosso formulário, né? Referente a todas as fórmulas que nós podemos vir a utilizar e as fórmulas de Davidson-Bryant e a fórmula de Holland. Passando então para o nosso primeiro passo, que é corrigir a velocidade do vento. Aqui todos os dados que nós temos, já alterados ali a condição de estabilidade estável e o U10 referente a 5 metros por segundo, nós vamos utilizar a fórmula UZ1 é igual a Z1 dividido por 10 elevado a P multiplicado por UZ2, que será o nosso U10. Passando então aqui a nossa fórmula, UZ1 é igual a Z1 dividido por 10 elevado a P multiplicado por U10. Substituindo os valores que nós temos que o U30, que é o que a gente quer na saída da chaminé, né, a velocidade do vento na saída da chaminé, é igual a 30 dividido por 10 elevado ao P multiplicado por 5. Aqui, como nós temos a condição de estabilidade como estável, nós podemos escolher ali o P referente à tabela. Nós vamos escolher o valor de 0,30. Então, o nosso U30 é igual a 30 dividido por 10 elevado a 0,30 multiplicado por 5, resultando num total de 6,95 metros por segundo. Nosso próximo passo é verificar a ocorrência do efeito de downwash. Novamente, é o efeito de downwash pela própria chaminé. Aqui os nossos dados e a fórmula que a gente vai utilizar, novamente. A nossa velocidade de saída dos gases é de 10 metros por segundo e a nossa velocidade do vento é de 6,95. Dividindo os 10 pelo 6,95, nós vamos ter o valor de 1,44, que é menor que 1,5. Portanto, o downwash precisa ser considerado. Ele não é negligenciável e a gente vai precisar calcular ele através da fórmula ali em cima. Então, para a gente corrigir a altura geométrica em relação ao efeito downwash, nós vamos precisar utilizar a fórmula ali de downwash considerado. Aqui vocês podem ver mais destacada qual é a fórmula e também os nossos dados à esquerda. Portanto, a nossa fórmula será HG' é igual a HG, que é a altura geométrica, mais 2 multiplicado pelo diâmetro, a velocidade de saída dos gases dividido pela velocidade do vento, menos 1,5. Substituindo os valores que nós temos, nós vamos ter que o HG' é igual a 30 mais 2 multiplicado por 1,5, 10 dividido por 6,95 menos 1,5. Nós vamos ter um coeficiente de correção para essa altura geométrica e ele vai ser dado basicamente por menos 0,18. Então, o nosso HG' é igual a 30 mais o menos 0,18. Corrigindo então a nossa altura geométrica para 29,8 metros. Nosso próximo passo é calcular a diferença de temperatura cruzada. E como foi informado no exercício, a nossa atmosfera é estável. Portanto, a fórmula a ser utilizada
é a seguinte. Diferença de temperatura cruzada é igual a 0,019582 multiplicado pela temperatura de saída dos gases, multiplicado pela velocidade de saída dos gases, multiplicado pela raiz quadrada do índice de estabilidade atmosférica. Aqui nós temos novamente nossos dados à disposição e a fórmula para calcular o índice de estabilidade atmosférica, que é dada pela gravidade, dividido pela temperatura ambiente, multiplicado pela diferença de temperatura sobre a diferença de altura, mais 0,0098. Portanto, substituindo os valores para a gente calcular o S, nós vamos ter que S é igual a 9,8, e aqui novamente a temperatura ambiente em Kelvin, dá 298. A nossa diferença de temperatura, tanto em Kelvin quanto em Celsius, efetivamente é a mesma. E a nossa diferença de altura vai ser referente ao tamanho HG' da chaminé, mais o 0,098. Portanto, o nosso valor de S vai ser de 0,16 segundo a menos 1. Substituindo esse valor de 0,16 na nossa fórmula, substituindo também a temperatura de saída dos gases em Kelvin e a velocidade de saída dos gases, que é de 10 metros por segundo, nós vamos ter que a diferença de temperatura cruzada é de 0,019582 multiplicado por 443, multiplicado por 10, multiplicado pela raiz de 0,16. Dessa forma, a nossa diferença de temperatura cruzada é de 34,69 Kelvin. Novamente, para o nosso quinto passo, a gente precisa comparar a diferença de temperatura cruzada com a diferença de temperatura. A nossa diferença de temperatura cruzada que nós acabamos de calcular, de 34,69, e a nossa diferença de temperatura, que é de 170 mais 273, menos 25 mais 273, que vai dar 145 Kelvin. Portanto, a gente tem que a diferença de temperatura entre a saída dos gases e a temperatura ambiente é maior que a diferença de temperatura cruzada. Essa informação, novamente, vai ser relevante para que a gente escolha a próxima equação. A equação que a gente vai ter que escolher, então, considerando essa informação de que a diferença de temperatura é maior que a diferença de temperatura cruzada, é que o ΔH é igual a 2,6 multiplicado pelo fluxo de empuxo dividido pela velocidade do vento e multiplicado pelo índice de estabilidade atmosférica, elevado a 1 sobre 3. Novamente, como a diferença de temperatura é maior que a diferença de temperatura cruzada, o empuxo ele domina essa pluma. Agora, passando para o nosso sexto passo, que é a determinação do fluxo de empuxo, é importante ressaltar que ela vai ser efetivamente a mesma do exercício passado. Aqui vocês podem ver as fórmulas disponíveis e os nossos dados disponíveis. E para a gente determinar o fluxo de empuxo, nós precisamos primeiramente determinar a vazão dos gases. É dada por vazão dos gases é igual a π multiplicado por r ao quadrado, multiplicado pela velocidade de saída dos gases. Esse nosso raio ele é o nosso diâmetro dividido por 2, então 1,5 dividido por 2, e a nossa velocidade é de 10 metros por segundo. Portanto, a gente vai chegar à conclusão de que a vazão de saída dos gases é de 5,625 π. Agora, para a gente calcular o fluxo de empuxo, novamente a gente substitui os valores na fórmula a seguir. Fluxo de empuxo é igual à gravidade dividido por π, multiplicado pela vazão de saída dos gases, multiplicado por 1 menos a temperatura ambiente, dividido pela temperatura de saída dos gases. Substituindo os valores que nós temos, vai ficar G dividido por π, multiplicado por 5,625 π, multiplicado por 1 menos 25 mais 273, dividido por 170 mais 273. Aqui a gente pode ressaltar que o π pode ser cortado, e fazendo o cálculo das nossas diferenças de temperatura ali, nós vamos ter que o fluxo de empuxo é igual a 9,8, nosso valor de gravidade, multiplicado por 5,625, multiplicado por 1 menos 0,673. Fazendo esse cálculo do 1 menos 0,673, nós vamos ter que o fluxo de empuxo é de 9,8 multiplicado por 5,625 multiplicado por 0,327. Portanto, nosso fluxo de empuxo, novamente, é de 18,025 metro a quarta, segundo a menos 3. E a informação relevante
é que ele é menor que 55 metros a quarta segundo a menos 3. Isso vai ajudar a gente a escolher a nossa próxima equação. Então, para o cálculo da distância crítica, utilizando a condição estável e o fluxo de empuxo menor que 55, aqui os nossos dados disponíveis, nós vamos usar a seguinte fórmula. Para condições estáveis, a distância crítica é igual a 2,0715 multiplicado pela velocidade do vento na saída da chaminé, dividido por raiz de S, que é o nosso índice de estabilidade atmosférica. Aqui mais ressaltado para que vocês vejam qual é a equação que a gente está utilizando. Portanto, na nossa equação separadinha aqui, vamos substituir os valores que nós temos. O XF é igual a 2,0715 multiplicado por 6,95 dividido por raiz de 0,16. Realizando esses cálculos, nós vamos ter que a distância crítica é igual a 35,99 metros. Agora, passando para o nosso cálculo da altura efetiva, como a gente já calculou, a diferença de temperatura é maior que a diferença de temperatura crítica e que a nossa equação vai ser ΔH é igual a 2,6 multiplicado pelo fluxo de empuxo dividido pela velocidade do vento multiplicado pelo índice de estabilidade atmosférica elevado a 1 sobre 3. Aqui nossa fórmula separada, as nossas informações. Aqui também os nossos dados disponíveis, vamos substituir os valores que nós temos. ΔH é igual a 2,6 multiplicado por 18,025 dividido por 6,95 multiplicado por 0,16 elevado a 1 sobre 3. Portanto, o nosso ΔH aí é equivalente a 6,58 metros. Para o nosso cálculo de altura efetiva, nós vamos precisar somar esse ΔH à altura geométrica linha, a nossa altura geométrica corrigida pelo downwash. Portanto, aqui o nosso ΔH, 6,58 metros. A nossa fórmula de altura efetiva, ΔH mais o HG', que é a nossa altura geométrica corrigida pelo efeito downwash, vai dar 6,58 mais 29,8 é igual a 36,38 metros. Aqui, novamente, uma representação para que vocês entendam mais ou menos aonde cada valor deve ser incluído. E aqui os nossos resultados. A distância crítica é igual a 35,99. O ΔH é igual a 6,58 metros. E a nossa altura efetiva ficou como 36,38. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse exercício. Peço a vocês que se inscrevam no canal e deixem seu joinha. E estejam atentos para mais videoaulas do PET. Muito obrigado e até a próxima.